é professora Aliger. Estamos aqui para mais uma aula sobre empreendedorismo social. Então, assim, qualquer coisa, qualquer material que vocês queiram buscar, eu tenho uma página no site que é esse aqui, sites.google.com/view/Aliger. Vão lá, dê uma olhada nas coisas que eu escrevo, nos materiais que eu tenho, não apenas sobre empreendedorismo. Eu sou professora tanto da UNEB como do Instituto Federal da Bahia. Começo falando um pouco para vocês sobre o rápido histórico do empreendedorismo. Vejam que eu coloquei aqui, ó, nessa figura, um homem, na realidade, subindo para, ó, ele está subindo, alcançar suas metas. A escada. Por que eu coloquei isso? Porque empreendedorismo tem a ver com metas, resiliência, força de vontade. Então eu coloquei essa figura. Começo a aula falando um pouco de Colombo. Por que Colombo? Colombo, na realidade, que eu coloquei aqui nessa figura, eu considero como um empreendedor. Quero deixar claro que empreendedorismo sempre existiu. Agora, a forma como a palavra foi utilizada no decorrer da história é que ela vai variando. Os seres humanos, eles sempre foram empreendedores. Um exemplo é Colombo. Por quê? A partir de 1947, Cristóvão Colombo, ele empreendeu uma série de viagens a vários lugares, inclusive Groenlândia e Guiné. Em 1492, Colombo e sua frota, eles partiram em direção às Índias, mas acabaram chegando no arquipélago de Bahamas, que foi considerado o marco oficial da chegada europeia à América. Inicialmente, ele não conseguiu obter o sucesso da sua empreitada chegando às Índias. Então, o empreendedor ele também falha, porque ele às vezes planeja algo e aquilo que foi planejado não é conquistado. Mas ele tem que replanejar constantemente dentro dos recursos que ele possui. Mas, apesar de tudo isso, Colombo ele correu riscos e ele empreendeu durante sua viagem. Então, empreender risco, observar as adversidades para poder alcançar suas metas e objetivos faz parte da questão de empreender. Dessa forma, Colombo ele pode ser considerado um empreendedor de sucesso e se destacou em sua área. Então, para quem quiser saber mais sobre a história de Colombo, aqui é o livro 1492, Conquista do Paraíso. Pegando um pouco mais sobre o empreendedorismo, eu posso dizer que, dentro desse marco histórico, o conceito e a definição de empreendedorismo eles foram modificando no decorrer da história. Então, por exemplo, no século XIII, o empreendedorismo ele começa a ser observado, né, dentro do comportamento empresarial a partir das características de intermediação, comercializações de mercadoria. Então, assim, o empreendedor ele passa a estabelecer rotas com o Extremo Oriente e passa a assumir riscos dentro da sua operação comercial, garantindo basicamente as questões financeiras do seu negócio. Então, vejam que uma das palavras principais chaves aqui que é utilizada é operação financeira, recursos financeiros, lucro. Então, vejam que o conceito de empreendedorismo ele está diretamente ligado à questão do lucro. Já no final da Idade Média, estou vindo para cá agora, o que podemos observar? Que o empreendedor ele não assume ainda os riscos, ao contrário. Ele é considerado só um gestor, um administrador que vai gerir todas as questões de projetos de produção, construção de obras arquitetônicas e trabalha para poder fazer isso com o que ele chama de funções administrativas. Essas funções administrativas
É o que a gente fala, planejar, desenvolver, coordenar e atuar, né? Dentro dessa área de gestão e, ao fazer isso, há um replanejamento de forma constante. Continuando com o histórico da definição e do conceito do que é empreendedor, veja que esse conceito ele vai evoluindo no decorrer do tempo. Ao chegar no século XVII, agora sim, o empreendedor ele passa a assumir risco. Século 13 não, e final da Idade Média não. Agora sim, tem a palavra-chave, o empreendedor ele passa a assumir risco. E passa a ser uma variável determinante dentro desse aspecto de conseguir mais lucro. Nesse período ali assumindo risco, ele começa a fazer os primeiros contratos governamentais com o governo, né, o empreendedor, esses acordos contratuais com o objetivo de desempenhar serviços e fornecer produtos para o governo. Então, fazendo assim uma visão geral, o empreendedorismo ele sempre existiu, mas foi na França, a partir do século XVII e século XVIII, que Cantillon ele focou nessa questão do risco e popularizou a palavra ao longo do século XX. Uma coisa eu posso dizer, Schumpeter, aqui, foi um dos primeiros teóricos a associar o empreendedorismo a questões econômicas e de inovações, que é esse tópico aqui que eu estou trabalhando. Por isso, ele diz que não é possível você trabalhar questões econômicas sem essas questões econômicas, de progressos econômicos, sem a questão de inovar, de pensar em algo novo. Por isso ele coloca aqui, essa palavra que está aqui em vermelho. Empreendedorismo é a ação e o empreendedor é o agente que pratica tal ação. Schumpeter foi o primeiro a iniciar de forma formal o empreendedorismo na Europa, né? Através da Harvard Business School. De expandir esse empreendedorismo para a Europa e para o Brasil, mas também formalizar nos Estados Unidos através da Harvard Business School. O que eu posso falar sobre Schumpeter? Que o conceito de empreendedorismo criado por Schumpeter, ele foi importante para associar as questões econômicas. Ele vai em uma linha da teoria econômica. Isso é importante? É, mas também tem uma outra linha e outros teóricos, por exemplo, que trabalham uma linha do empreendedorismo para a questão comportamental. Por exemplo, Max Weber, pessoas que trabalham na área de psicologia, psicanálise, sociologia. É importante trabalhar a questão do comportamento, principalmente focando no empreendedorismo social. Por quê? Porque quando você trabalha comportamento, você trabalha também questões motivacionais. 80% de qualquer negócio é a força de vontade, a resiliência de continuá-lo, por mais que sejam difíceis as questões financeiras e econômicas. Então, a corrente da linha econômica, ela tem que trabalhar junto com a corrente da linha comportamental, associando. Nenhum é menos importante que a outra, todas as duas são importantes. Agora, no meu ponto de vista, 80% são questões comportamentais e 20% são questões econômicas. Mas vocês vão ver teóricos que não trabalham com essa forma de pensar. Voltando para as questões da definição do século, das definições de empreendedorismo, essa evolução e definição. Então, chegando no século XVIII, o termo empreendedorismo ele vai sofrer algumas pequenas alterações, passando a ter uma diferenciação entre a pessoa que vai oferecer o capital financeiro em busca de uma alta taxa de retorno, daquela pessoa que necessita de capital para poder empreender. Dessa forma, assim, o empreendedor passa a não ser caracterizado como aquele que fornece o capital. O que eu quero dizer com isso é a força de trabalho também, a pessoa que é voluntária, que coloca a sua força de trabalho, ela também é considerada empreendedora. Tanto é que nos dias atuais, você tem
grandes empresas de tecnologia que são financiadas por um capital externo que são denominados anjos, por exemplo. Então, isso é importante. Já no século XIX, século XXI, o empreendedor passa a ser visto nessa perspectiva econômica, porque sofre uma grande influência das correntes schumpeterianas, que eu já defini elas anteriormente, segundo o qual opera e organiza uma empresa para o seu lucro pessoal. Vão surgir o conceito de empreendedor como inovador das organizações, explorando as invenções e aprimorando tecnologias e métodos de produção na busca de lucros financeiros. Isso é importante, mas no final já, se a gente pensa no século XXI, você vê uma tendência do empreendedorismo focar em fatores que levam em consideração questões sociais, culturais e tecnológicas. Esse empreendedor ele tem que estar focado, ligado às questões globais, mas mantendo suas condições locais para ter um diferencial e buscar oportunidades. E, ao fazer isso, ele trabalha questões de sustentabilidade e contribui para os aspectos sociais. Falando um pouco agora do empreendedorismo social, como uma corrente de transformação, mudança, diferenças e impactos, nessa análise histórica, o que é que percebe-se? Trabalhando nos Estados Unidos e a Europa, percebe-se que o empreendimento, as experiências de empreendimentos sociais, elas surgiram basicamente na década de 60 devido a uma necessidade da sociedade civil. Por quê? Porque o governo começou a tirar recursos da área social, basicamente isso. E esse movimento ele foi se expandindo porque os recursos foram diminuindo a partir das décadas de 80, em que você tem cada vez mais governos neoliberalistas, como por exemplo os Estados Unidos de Reagan e no Reino Unido de Margaret Thatcher, que pregavam a redução dos investimentos públicos nas atividades econômicas e nas atividades sociais. Nesse contexto, nesse cenário, você percebe que há uma grande escassez de financiamento para as organizações e para a sociedade civil, e isso faz com que as pessoas criem empresas que façam essa prestação de serviços, que passam inicialmente a serem financiados por operações que são exclusivamente por meio de recurso público, ou quem sabe também através de doações privadas ou até voluntarialismo, ou quem sabe até atividades filantrópicas. Você pode ver, por exemplo, que nesse período algumas empresas privadas elas começam a criar outras organizações para dizer que tem um papel de responsabilidade social. E isso é algo importante. Então, por exemplo, você tem o Banco Bradesco, que vai trabalhar com a educação, que não é só a principal atividade fim, por exemplo, do bairro de Cajazeiras, em Salvador, para trabalhar as questões de responsabilidade social. Então, nessas iniciativas das organizações sociais, buscando essa sustentabilidade financeira, você tem surgem empresas de empreendedorismo não lucrativos. É bom deixar claro que, apesar da empresa não trabalhar com questões não lucrativas, ela tem que ter um padrão mínimo para manter o seu negócio funcionando e pagar suas contas, um dinheiro de caixa mínimo. Essas empresas, denominadas empreendedorismos não lucrativos, elas começaram a atuar em lacunas em que o governo não estava mais atuando. Eu posso citar algumas: creche, atendimento a idosos, moradias, construção de moradias para baixa renda, treinamento e relocação de pessoas que estão desempregadas, centros de reabilitações, programas educacionais computadorizados, centros de aconselhamento para jovens, etc, etc, etc. E surgem nos Estados Unidos, porque eu estou falando no contexto americano, essa organização aqui, as ROC, que busca justamente apoiar empreendimentos sociais emergentes. E isso na década de 80, mais especificamente em 1981. Nos Estados Unidos, ainda no contexto americano, vai surgir o primeiro livro sobre, no caso, planejamento de empreendimentos sociais, que foi lançado nos Estados Unidos em 1982, e os primeiros artigos
Em 1983, começam a ter artigos nessa área de empreendimentos sociais. A Harvard Business School foi a primeira instituição de ensino superior a trabalhar com esse tema em 1993. E começaram a surgir pesquisadores também para poder trabalhar com esse tema. Mantendo ainda nos Estados Unidos, vão surgir, na década de 90, organizações de pesquisas e centros de ensino que vão trabalhar com a temática de empreendedorismo e vão dar apoio também aos empreendedores sociais. Então, aqui tem o nome de algumas organizações, o nome de algumas organizações que vocês podem ver aqui, que foram surgindo nesse período. Nesse período também começou a surgir, foi o boom de artigos na área de empreendimentos sociais. Agora vamos ver o contexto da Inglaterra. O empreendimento social na Inglaterra, ele foi difundido mais na década de 90, pelos acadêmicos que começaram a escrever artigos, as universidades a fazer pesquisas, os centros e os ensinos. E a partir daí ele foi crescendo tanto. Na Inglaterra ele tem um contexto um pouco diferente dos Estados Unidos. Ele surge para completar as políticas públicas, para dar apoio. Toda essa parte de empreendimento social, ele tem uma mentalidade de dar apoio às políticas públicas do Reino Unido. Então, começam a surgir e agregar várias redes para poder ajudar nessa área. E hoje a gente tem em média lá na Inglaterra, no Reino Unido, 15 mil empreendimentos sociais. Já no nosso país, as iniciativas realmente para trabalhar com o empreendedorismo social, eles vão surgir a partir da década de 80. Pelo mesmo contexto que surgiram, né, tanto nos dois países anteriores, Estados Unidos e Inglaterra, a falta de investimentos, redução de dinheiro na área pública em projetos de políticas públicas em área social. Vejam que a maior parte, tanto do empreendimento pensando em capital, né, como do empreendimento social, surge devido a uma necessidade. A maior parte dos empreendimentos de empreendedorismo surgem devido à necessidade. Seja social, porque a pessoa perdeu o emprego, ou seja, pensando nos empreendimentos sociais nesse contexto de uma forma geral. Tanto é que Oliveira ele afirma: ante a crescente problematização social, a redução dos investimentos públicos no campo social, o crescimento das organizações do terceiro setor e da participação das empresas no investimento e nas ações sociais, começa a surgir no Brasil esses empreendimentos. Aí tem algumas iniciativas do governo voltadas para atender essa população mais necessitada. Tanto o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família. E aqui, dentro desse relatório da Secretaria dos Assuntos Estratégicos, ele define, que isso é importante, você ter uma bibliografia que define o que você considera como pobres, vulneráveis, etc. e tal, dentro de uma faixa de renda. Então, vocês podem ler aí e ver o que ele considera. No Brasil, o que a gente percebe é que os primeiros textos dos livros foram publicados sobre esse tema a partir de 2001. Veja que Estados Unidos e Inglaterra eles começaram a sofrer com redução nessa área social antes e o Brasil logo depois. E aqui nós temos alguns autores que trabalham, não necessariamente brasileiros, que trabalham com esse tipo de empreendimento social. Pode-se destacar no Brasil também algumas universidades que trabalham com questões e cursos nessa área de empreendimento social, tipo a Universidade de São Paulo, com o seu Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, a Fundação FGV, a Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, com o Centro de Estudos do Terceiro Setor e o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Diante disso, a gente pode ver o seguinte, que hoje o conceito de empreendedorismo ele está sendo modificado constantemente. E esse breve histórico do empreendedorismo social no mundo e no Brasil, ele revela uma ampla disseminação dessa concepção de fazer negócios, que busca basicamente
o valor econômico como impacto socioambiental e que se articula com outras temáticas, seja da área de desenvolvimento sustentável, seja através dos objetivos atuais do milênio, seja para contemplar questões de governança, de transparência de negócio. Sua expansão é uma tendência e é um tema assim, muito relevante nessa história atual. Mas, como qualquer empreendimento na área social, ele vai enfrentar diversos desafios, seja de ordem sociocultural, jurídica, política, econômica, e que envolve também questões de financiamento, escala e avaliação dos impactos. O mais difícil dentro de um empreendimento social são esses dois últimos fatores. É você avaliar a escala desse empreendimento social, até onde ele contemplou, e avaliá-lo dentro daquela sociedade civil, os benefícios ou os crescimentos econômicos e que ele trouxe. Sugiro, né, que diante dessa aula vocês deem uma olhada nesse material de empreendedorismo social no Brasil, Estado da Arte e Desafios, de Tânia Vidigal Limeira, e também no artigo, esse artigo aqui, denominado Empreendedorismo, Conceitos e Definições, de Ademar Francisco Baggio e Daniel Kahneman Baggio. Por quê? Nesse artigo, ele traz alguns conceitos básicos do que é empreendedorismo, de sua origem, de uma forma bem simplificada. E também ele fala dessas duas teorias aqui, ó, duas teorias de empreendedorismo, que ele fala da corrente econômica, e citam aqui os autores. Deixa eu dar os principais autores que trabalham nessa aqui eu estou mostrando, nessa corrente mais econômica, e também os autores que trabalham a corrente mais comportamental. Inclusive, esse próprio autor aqui foi um dos primeiros a estudar e destacar o papel dos homens de negócios na sociedade e suas contribuições para o desenvolvimento econômico. Que isso tem um forte incentivo, né? Uma forte relação da contribuição social com as questões econômicas. Esse autor concentra sua atenção sobre o desejo como uma força realizadora controlada pela razão. Então, assim, essas são as minhas contribuições para a aula de hoje. E eu só tenho que agradecer, obrigada, para aqueles que ficaram até o final. Até a próxima!